A Doc Concierge é uma empresa parceira minha em um curso chamado Aposentadoria Médica. E a gente fala muito sobre questão de finanças para consultório. Eles são especialistas. Eles estão em São Paulo, o Renato lida com médico há anos, agora no... Ele está até ao vivo, Renato. Vou deixar melhor você falar aí quem você Tudo bem, o que Vitor? você faz. Tudo bem. Prazer mais uma vez. Então você já pode se apresentar aqui para o pessoal. E eu já tenho algumas dúvidas anotadas, inclusive o pessoal já começou a enviar dúvidas agora. Por exemplo, Paulo Rodrigues Físio, como faço para sentir tanto essa crise que estamos próximas? Outro perguntando aqui, o Marco, pagar ao CNPJ aos funcionários do consultório é legal? E coisas do tipo. Vamos começar com a sua introdução, falar quem você é, e você já vai responder a primeira pergunta para mim, que é, na sua visão, como economista e alguém que lida com médico há anos fazendo planejamento financeiro, como o médico atualmente pode minimizar as perdas dentro de um consultório? Estou falando de perdas financeiras, capital. Claro. Bom, primeiro um prazer, muito obrigado aí pelo convite. Desculpa demorar para entrar, tinha passado a solicitação de enviar, não cliquei, depois sumiu, aí eu tive que entrar de novo, mas graças a Deus deu certo. Bom, prazer falar com todo mundo que tá ao vivo aí também. Sou Renato Marques, sou sócio-diretor da Doc Concierge, da área de planejamento financeiro. E, bom, entrando já nesse assunto tão delicado do coronavírus, que impacta praticamente 100% de todo o mercado econômico brasileiro e mundial, né? Poucos serão os que passarão ilesos por esse momento. O mercado médico exclusivamente passa por dois cenários, né? O primeiro são aqueles médicos de linha de frente que talvez não sofram tanto na parte financeira, porque efetivamente estão trabalhando, mas obviamente sofrem no lado psicológico, no lado humano da coisa, estão envolvidos com algo novo, e estão se dedicando aí 100% a nos ajudar, né, nessa questão de saúde. E tem aqueles médicos que infelizmente vão sofrer também na parte financeira, porque trabalham mais na área de consultório, na lida com o público, então limita demais nessa parte da área de serviço. E aí assim, todo mundo vai perder, ponto final, né? Não adianta a gente achar que alguém vai passar ileso por essa crise, né? Todos vamos sofrer. O jeito de a gente minimizar o sofrimento, quando a gente fala de finanças, é se planejar, né? É usar o momento agora para pensar o que a gente faz quando essa crise passar, né? Quem se planejou lá atrás com certeza vai sofrer menos, né? Porque está mais preparado, obviamente, não para essa crise, porque ninguém sabia que ela ia acontecer, mas para possíveis crises que apareceriam, seja globais, como aconteceu, seja no âmbito pessoal, porque no nosso dia a dia a gente enfrenta várias dificuldades, né? Então, o planejamento é fundamental para que a gente passe por esse momento de forma mais tranquila. Então, o que fazer agora, né? Pensando, já estamos no meio do furacão, né? Como que a gente tenta minimizar agora as perdas que vão acontecer? Pensando na primeira linha, que é a linha de receita, né? No mercado médico não tem muito jeito, né? Para você, pessoal que não está conseguindo fazer atendimento em consultório e clínicas, tem que, obviamente, dentro dos limites éticos, né? Que você sabe tão bem, né, Vitor? Dentro dos limites éticos e de acordo com o CFM, começar a testar essa questão da telemedicina, né? Fazer essa parte de atendimento online tão normal assim, por exemplo, para profissionais de psicologia, né? Hoje eles já fazem atendimentos online já padrão, né? Óbvio que o meio médico também já está imbuído nessa questão da telemedicina. Agora, dentro das possibilidades, né? Dentro de toda a linha tênue que existe entre poder atender longe do paciente ou não, fazer alguns testes e tentar minimizar a perda de receita fazendo esses atendimentos online, dentro do possível. Você sabe melhor do que ninguém, né, que quando a gente fala de vendas, de marketing, utilizar as redes sociais é fundamental, né? Então, é o momento da gente começar a aprender a utilizar as redes sociais para poder tentar minimizar essa perda de entradas que a gente vai ter inegavelmente. Ótimo.
a grande linha que a gente pode atacar, né, que a gente aí está um pouco mais nas nossas mãos, são as despesas, né? Planos do governo estão saindo a todo momento, né? Alguns saem, depois são revogados no dia seguinte, né? Essa questão aí da parte trabalhista, mas a gente tem que estar atento a tudo que sai na mídia, obviamente dentro de uma mídia confiável, né? Porque muito fake news está rodando também, mas a gente tem que sempre estar atento às oportunidades que o governo está oferecendo, sejam muitas ou poucas, né? A gente tem que estar atento para poder agarrar essas oportunidades e momentaneamente, né, nesse período de crise, aliviar o nosso fluxo de caixa. Então a gente está falando aí as mais recentes, prolongamento da dívida tributária para quem tem empresas no Simples Nacional. Né? Não é a grande maioria dos médicos que trabalham nesse regime, a grande maioria trabalha no regime de lucro presumido, né? Mas alguns médicos trabalham, né, as suas empresas, né, estão registradas no regime Simples Nacional. Então, essas empresas vão poder não pagar o tributo nos próximos 3 meses, abril, maio e junho. Na verdade, se não pagar, não quer dizer que a empresa vai ficar sem a dívida, né? É só um prolongamento da dívida, em que a gente vai poder pagar o boleto que venceria agora em abril, lá em outubro, o boleto que venceria em maio, em novembro, e o boleto que venceria em junho, em dezembro. Então, está prorrogando, dando um alívio de fluxo de caixa para esse momento tão conturbado. A gente tem que sempre estar atento que a dívida vai existir, né? Então, se a gente não paga agora, como eu falei, é o momento de se planejar. Quando chegar o momento de pagar, o que eu tenho que fazer agora para conseguir pagar essa dívida lá na frente. Outra coisa que saiu agora recente também foi a MP 927, né, que fala sobre a parte trabalhista, né? Ela tem vários pontos, mas principalmente usar esses dias que os funcionários não podem trabalhar porque não está tendo atendimento, fazer o abatimento disso em banco de horas, em férias. Tem todas as regras, né, na MP, ainda precisa ser promulgada, tem muita coisa para ser detalhado ainda, mas basicamente é você poder usar esses dias que os seus funcionários estão parados para bater isso, seja de feriado, seja de banco de horas, seja colocar o seu funcionário em férias. Obviamente tem algumas regras a serem seguidas que estão discriminadas na MP, como avisar com antecedência necessária, não estourar limite de dias, né? Mas são possibilidades que a gente tem que usar se a gente tiver essa possibilidade. Bom, pode falar, você ia falar, pode falar. Pode me interromper Não, a hora que você quiser. porque enquanto você falou, teve uma pergunta que é interessante. Clínica Chociai. Depois você até me corrige se eu falei errado, tá bom? É o seguinte, ela falou assim, ó, você me falou que então se é Simples Nacional, né, que eu vou poder prorrogar. Exato. Simples Nacional eu posso prorrogar por 3 meses esse pagamento aí dos meus impostos e tudo mais, tributos. Exato. Aí eu vou ter que, por exemplo, se eu prorrogo para outubro, em outubro eu tenho que pagar o mês de outubro e mais esse mês, essa foi a pergunta, e mais o mês que eu prorroguei, então pagaria 2 em outubro. É bom antes a gente até, eu e o Renato, ele vai até falar isso para você, que é o seguinte, apesar de ser uma medida provisória, que durante esses dias, tanto o ministro da Economia, presidente e todo o campo econômico do Brasil está trabalhando quanto a isso, só que ele não tem nada definitivo e a todo momento está surgindo coisas novas. Então não é assim, ó, o que ele falar aqui hoje, muito provavelmente amanhã pode ser que está valendo, mas não é bem assim. Pode explicar essas duas questões para a gente, Renato? Tanto se esse mês eu acumulo e pago, e como que funciona essa medida provisória? Se ela é eterna, como é que funciona? Claro, claro. Na verdade, Vitor, essa questão do Simples Nacional, ela já está validada, tá? Ela não está na MP 927. Ela foi uma medida do governo federal já colocando como sendo certo e líquido e certo que pode ser feito. Essa prorrogação do pagamento da DAS, né, que é o Imposto do Simples Nacional. Então, respondendo à pergunta, é exatamente isso. A que você deixa de pagar em abril, você paga em outubro. Abril e outubro. O que você deixa de pagar em maio, paga em novembro. Maio e novembro. E o que você deixa de pagar em junho, você paga em dezembro, junho e dezembro. Então, duplicam os desembolsos de impostos nos últimos 3 meses do ano. E aí vem junto o 13º, né? Vem um monte de coisa. Por isso que eu falei, planejamento é fundamental, porque lá na frente vão ter muita... Quanto mais você prorroga, mais você vai acumular despesas para o futuro.
A questão toda é que a gente está lidando com um problema presente, né? E a gente vai ter que tratar o problema presente agora, né? O futuro a gente trata depois. Então, a gente tem que usar esse benefício. Se você realmente não tem dinheiro, né, para pagar, e mesmo quem tenha, tá, Vitor? Mesmo que você tenha dinheiro para pagar, vale a pena você usar esse recurso que o governo está dando, porque mesmo que você tenha o dinheiro, você pode deixar esse dinheiro aplicado e render muito ou pouco, mas render alguma coisa para que no futuro você desembolse ele lá em outubro, novembro e dezembro. Então, vai ter 2 desembolsos no final do ano, sim, para cada um dos 3 meses, tá? Ótimo. Outra E pergunta, mais medidas, se você quiser... Não, outra pergunta era só explicar essa questão da medida provisória, porque tem muita gente achando que isso já está homologado e tudo mais. Como é que funciona ela? E já tem mais algumas perguntas. E a licença remunerada? Alguém perguntou aqui. E quem está no lucro presumido, se tem alguma medida? E essa pergunta foi feita aqui pelo Fernandes. Show de bola, tá ótimo. A medida provisória é uma medida que é promulgada pelo presidente da República e ela tem força de lei por 60 a 90 dias, né? É o tempo que o Congresso tem para votar essa medida provisória. Então, enquanto o Congresso não vota, é lei, né? Pode ser utilizada. O que pode mudar? Exatamente o que você falou é super importante. A gente tem que sempre estar atento porque as coisas mudam, né? A medida provisória foi promulgada na segunda-feira de manhã. À noite o presidente já tirou aquele, se eu não me engano, o artigo 18 que falava que você podia deixar de pagar 4 meses os funcionários, né? Deixar os próximos 4 meses a sua folha praticamente zerada. E aí teve um rebuliço nacional, né? Porque foi uma medida bem agressiva e ele voltou atrás no mesmo dia, né? Então ele tirou isso da MP, falou, não, o resto está valendo, né? A MP está valendo, mas essa parte de deixar de pagar os funcionários por 4 meses está fora. Então pode ser que a todo momento isso mude também, pode ser que daqui a pouco ele coloque outras emendas na MP, ele tire alguma coisa. Então você está atualizado com relação à medida provisória, é muito importante. Com relação a alguns itens dela, que você inclusive perguntou agora, esses itens de parte trabalhista fazem parte da MP. A questão da licença remunerada, né, foi uma das perguntas que saiu. Exatamente. Licença remunerada, alguma outra dica aí da MP que o médico pode utilizar já hoje para amenizar essa perda, e para quem tem lucro presumido, se tem alguma medida já. E pessoal, pode mandar pergunta aqui, viu? Vamos lá, para falar da MP primeiro, além dessa questão das férias, né, das férias do banco de horas de utilização do tempo livre do funcionário para ir abatendo de alguns direitos que ele teria no futuro, você também tem a questão do fundo de garantia, né, que é exatamente igual, Vitor, a questão do lucro presumido, perdão, do Simples Nacional. Você deixa de pagar o seu fundo de garantia nos próximos 3 meses, abril, maio e junho, né? Todo fundo de garantia recolhido pela empresa já pode deixar de ser recolhido a partir do mês que vem, a não ser que tenha alguma mudança na MP, né? Mas hoje isso está valendo. A única diferença do Simples Nacional é que você já começa a pagar esses 3 meses que você deixou para trás a partir de julho. Então você não paga abril, maio e junho, e a partir de julho o governo te parcela isso em 6 vezes, sem colocar juros, sem colocar multa, sem colocar nada. Exatamente o mesmo valor que você deveria ter pago nos 3 meses que ficaram prorrogados, você pode parcelar em 6 vezes de julho a dezembro. Então é o mesmo conceito do Simples Nacional, você continua com a dívida, só que o governo está empurrando a dívida para você ganhar um pouco de fluxo de caixa momentaneamente, né? Outra coisa importante com relação às férias dos colaboradores, né? Quem tiver férias vencidas ou tiver férias próximas de vencer, pode fazer um acordo ou coletivo ou individual com o funcionário para que ele, com antecedência de aviso de 48 horas, formal, né, seja por mídia social, seja um documento físico, você pode colocar seu funcionário de férias e não pagá-lo 1/3 de férias, né? Quando você paga as férias, você paga um salário mais 1/3 relacionado às férias. Esse 1/3 pode ser pago em dezembro. Então você pode deixar de pagar as férias 1/3 de férias do seu funcionário e também empurrar isso para o final do ano, pagar junto com o 13º.
mas já colocar ele em gozo de férias para que lá no futuro você não tenha outro, entre aspas, prejuízo com a saída desse funcionário do dia a dia do trabalho, né? Então, usar exatamente o que eu falei no começo, usar esse tempo livre para já antecipar coisas que você perderia seu funcionário lá na frente. Com relação... Pode falar. Não, eu gostei desse ponto. Então quer dizer que se eu entrar em contato com a minha secretária, por exemplo, que está onerando a minha folha de pagamento, se eu entrar em contato com essa secretária hoje, em 48 horas, se eu entrar, por exemplo, por WhatsApp, serve, Facebook, alguma mídia na qual fique registrado, e ela aceitar entrar de férias, aí eu consigo já, em 48 horas, colocá-la de férias, porque eu acho que isso é muito medo, de saber como lidar com isso. Exato, em 48 horas ela está de férias, tem algumas regras para serem respeitadas, né? Tá tudo lá na MP. A MP é super simples, tá, Vitor? Ela é pequena, então não é aquelas medidas que são, puxa, muito complexas de serem entendidas. Se alguém quiser dar uma olhada lá na MP, é super simples de... Não é super simples porque nada do governo é super simples, né? Mas ela tá mais enxuta do que outras, então dá para entender os pontos que eles colocaram. Mas você avisando com 48 horas seu funcionário, ele pode sair de férias respeitando algumas regras, né? Por exemplo, não podem ser férias menores do que 5 dias corridos. Então, no mínimo, você tem que colocá-lo de férias 5 dias. Por exemplo, vamos imaginar que a pandemia passe daqui 3 dias e você colocou seus funcionários de férias. Eles não podem voltar daqui 3 dias, tem que respeitar esse limite de 5 no mínimo, né? Aparentemente não vai acontecer isso, né? Mas caso alguém coloque os funcionários um pouco mais para frente de férias, tem que estar atento com essa questão dos limites de dias, de mínimo de dias para se ficar de férias. As férias do funcionário, que você teria que pagar antecipado, né? Você teria que já desembolsar as férias agora. O governo colocou nessa MP que você pode pagar no mesmo dia que você normalmente pagaria o salário, que é no dia 5 do mês subsequente ao mês trabalhado, né? E esse 1/3 de férias que você também pagaria antecipado, você pode pagar lá junto com o 13º. Então, e tem diferença se o meu funcionário, se a minha secretária, mais uma vez, ela é CLT, ela é contrato, PJ, tem alguma diferença para isso? Tem diferença porque, na verdade, o único trabalhador que pela Constituição tem direito a férias é o CLT, né? O trabalhador PJ não tem direito a férias, até porque é um prestador de serviço. Obviamente que cada caso é um caso, né? Às vezes, muitos empregadores que trabalham com PJs negociam, né, com eles essa saída de férias, o pagamento das férias, mas aí é um acordo muito mais individual do que respeitar a MP, tá? A MP ela para os casos de CLT. Tá certo. Eu só responder a questão do lucro presumido, que a gente acabou pulando. Por enquanto não tem nada, infelizmente, tá? Pode ser que saia alguma coisa, mas por enquanto empresas de lucro presumido têm, infelizmente, que desembolsar o imposto nas datas corretas. Maravilha. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Que o pessoal fez. Aqui o Renato falou, super fácil de ler. Digitei no Google e já achei medida provisória. Ótimo, Renato. Até bom que o pessoal aqui já também visita. O pessoal perguntando como lidar com o fornecedor e principalmente essas cobranças. Então, gente que tem clínica, consultório, que tem insumo no consultório, tem fornecedor de alguma... vamos pensar em 2 tipos de fornecedor. Aqueles mais ligados a serviços básicos, como eletricidade, internet e coisas do tipo. E aqueles outros serviços de insumo, que eu vou pagar um boleto porque eu comprei, por exemplo, Botox de um fornecedor. Como lidar com eles nesse tempo? Existem algumas maneiras de amenizar qualquer perda ou fazer negociação essa hora? Sem dúvida. Vou começar pelos bancos, tá, Vitor? Para quem tem dívidas bancárias, porque é uma coisa que também já está bem estabelecida. O Banco Central já mandou comunicado para todos os bancos, principalmente os 5 principais, né, do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander, em fazer renegociações. Então, os bancos estão abertos a renegociar dívidas, né? Volto a dizer, não é... A dívida continua, né? A questão é só fazer uma prorrogação de pagamento para dar um alívio no momento de crise atual. Então, quem tem dívida com os bancos, contate seu gerente, né, que acha que efetivamente não vai conseguir pagar,
fala com o seu gerente, eles estão abertos e super maleáveis, né? Isso é importante para que essa prorrogação da dívida não seja nos moldes bancários, né? Que a gente conhece tão bem que são a taxa de juros absurdamente altas no Brasil, né? Então a gente está num momento legal para tentar renegociar essas dívidas ou pelo menos prorrogar essas parcelas enquanto durar essa crise. Isso não vale, Vitor, para cartão de crédito e cheque especial, né? Quem tem cartão de crédito atrasado ou cheque especial, infelizmente, vai ter que continuar com essa questão de pagamento de juros altíssimos. Mas outras dívidas, né? É um momento até legal para trocar de dívida agora, né? Se você tem cheque especial, cartão de crédito em dívida, vale a pena talvez falar com o seu gerente, pegar aí um capital de giro, uma dívida mais barata, para você conseguir sanar essa dívida que você tem de juros altos e prolongar, né? E prorrogar essa dívida para pagar mais diluído a longo prazo. Pode falar. Não, é porque o que aconteceu? Alguns bancos eles já entraram em contato com os clientes para renegociar a dívida, colocaram ali algumas normas e tudo mais, e tem gente que gostou. Já tem médicos que trabalham com outros bancos e que isso não foi colocado em prática. E o que você está falando é? Então faz o seguinte, se você entrar em contato com o seu gerente, com o seu banco, a probabilidade dele dar um prazo maior, renegociar essa dívida é grande. Então você não tem que ficar na passiva esperando o banco entrar em contato contigo. Você tem que entrar em contato, é isso? Exato. Na verdade, assim, não existe nenhuma lei, tá? Não é igual a MP que é regra. O Banco Central colocou para os bancos e falou, é momento de ajudar, é momento de todo mundo tá contribuindo com a sua parcela. Então, vamos trabalhar essa questão da negociação de dívidas, alongamento de dívidas de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais justa e facilitando para que aquelas pessoas que vão ter problema financeiro momentâneo possam tirar um pouco do aperto financeiro desse momento de crise. Maravilha. Tem outra... Pode dar sequência. Né, falando o que você havia perguntado, agora é momento de negociar, né, Vitor? Não tem muito jeito. Aproveitando até que quem tiver com o tempo mais ocioso em casa, porque infelizmente está tendo que fazer esse resguardo, a melhor maneira de tentar chegar num bom senso entre pagar um fornecedor ou não é a negociação, né? Então falar com a escola do seu filho, que não tá tendo aula nesses dias, falar talvez com o seu condomínio. A gente sempre fala em finanças, né? Quando a gente vai negociar. O não a gente já tem, né? Se a gente não tentar, a gente não vai ter. Se você tentando, você pode ter o não, né? Se você não tentar, o não já está garantido. Então, negociar é o melhor caminho. Se não tiver negociação e mesmo assim você tiver problema financeiro, né? Poxa, eu liguei, não consegui negociação com a escola, não consegui negociação com condomínio ou com fornecedor aí de botox ou de materiais médicos, não teve jeito. O que eu faço agora? Não consigo pagar as contas. Efetivamente, algumas coisas vão ficar para trás, a gente vai ter que ficar inadimplente em alguns boletos aí, né? Analisar quais têm juros em encargos menores, né? Sempre no boleto que você vai pagar, tem lá valor de multa. E tem gente que bota multa de 2%, que é uma multa mais normal e justa. Tem gente que bota multa de 10%. Né? E isso tem que estar específico no boleto. Então, qual boleto eu deixo de pagar? O que me traz multas e encargos menores. Porque esse dinheiro lá na frente vai valer mais eu ter deixado de pagar essa conta do que se eu deixar de pagar uma conta de encargos mais alto. Obviamente, dentro das necessidades de cada um, né? Tem coisas que eu não posso deixar de pagar, porque senão eu não vou parar com o meu fornecimento e vou ter problema, né? Cada um tem que fazer uma análise individual. Mas financeiramente falando, a negociação é o primeiro caminho, né? Tentar renegociar diminuição de valor, alongamento, prorrogação de pagamento. Se não tiver jeito e mesmo assim não tiver dinheiro para pagar tudo, ver o que traz encargos menores. Maravilha. Até a Gabriela aqui enviou, uma dermatologista, prazer revê-la aqui, enviou. E quanto aos boletos, como renegociar boleto? Caso por caso? Tem alguma dica para isso? Não tem jeito, tem que ser caso por caso, viu, Vitor? Porque cada boleto é de um fornecedor, né? A partir do momento que você deixa de pagar,
você está inadimplente com ele, né? Ele pode cortar serviço, às vezes é uma coisa que você não pode deixar de receber, enfim, por isso tem que ser caso por caso. Então, tem que entrar em contato com cada um dos fornecedores que vocês acham que são mais maleáveis, né? Vamos começar sempre por aqueles que fazem mais sentido para a gente em termos de eu não posso deixar de ter esse serviço, então com esse cara eu preciso conversar, preciso pelo menos tentar com ele fazer algum ajuste aí com relação ou a valores ou a prorrogação do boleto e aí caso a caso e tratando dentro de uma ordem que para cada um é diferente do outro, né? Mas numa ordem que seja de valor, seja de serviços necessários, cada um vai ter a sua metodologia necessária, né? Porque não adianta eu falar aqui, ó, vai por valor. Talvez o boleto de menor valor é o que vai fazer mais falta para você, né? Então, tem que cada um analisar a sua situação. Ótimo. Então, você falou duas questões sobre o boleto. A primeira delas, ver aqueles que talvez você vai pagar um juros. Se você deixar de pagar, você vai ter que pagar um juros na frente que não vai fazer sentido. Ou aqueles serviços que são essenciais, então você sempre dá prioridade e vai atrás de negociar, porque eu acho que está todo mundo aberto para isso. Eu tenho uma outra questão para você. Existem pacientes inadimplentes. Então, os meus recebíveis, eu tenho pacientes inadimplentes, existe alguma maneira de eu lidar com eles? Eu posso cobrá-los? Pacientes que estão me devendo aí, não sei, talvez eu parcelei um tratamento, ou até mesmo a questão de plano de saúde, o meu recebimento vai estar comprometido com esses planos será que vão honrar? Não sei se já surgiu essas conversas para você, se isso já foi perguntado, o que você acha daqui para frente, como que vai ser essa questão do recebimento do médico? Perfeito, tá ótimo. Do mesmo jeito, Vitor, que a gente está falando aqui em negociar dívidas, né? Quando a gente é o cliente e vai negociar com fornecedores, tem o inverso também, né? Tem aqueles casos que a gente é o fornecedor e os clientes estão do outro lado. E a gente não pode achar que isso não vai acontecer com a gente também. Que os clientes não vão ligar para tentar renegociar as dívidas que tem com a gente, que os clientes não vão deixar de nos pagar, mesmo sem ligar para negociar, né? Que a gente não vai tomar o chamado tombinho financeiro, né? O calote que a gente vai momentaneamente tomar. Então, isso vai acontecer, né? Como a gente trata? A gente pode cobrar? Pode, né? Na verdade, a gente tem maneiras de cobrar, né? Você não pode fazer uma cobrança vexatória, isso é muito importante, né? Você não pode ligar ameaçando as pessoas. Se você não me pagar, vai acontecer isso, aquilo. Você tem que ligar de uma forma amigável. A forma não amigável de se cobrar uma dívida é judicialmente, né? Se na fase amigável não foi possível consertar esse problema de pagamento, você fazer o recebimento, tem que ir para o lado jurídico. Não adianta querer fazer um aperto na hora de negociar com ele de forma vexatória, de forma impositiva, porque isso pode virar um processo contra você, né? Muito fácil se o cara lá do outro lado gravar uma ligação em que você ameaça o pagamento de uma dívida, ele ir num juizado de pequenas causas e ganhar por dano moral. Então vai lá ganhar R$5.000, R$4.000, que na verdade às vezes não é nem esse valor é 10 vezes mais do que você tinha para receber. Então pode cobrar? Pode, desde que seja de uma forma ética, né, educada, claro, mas deve cobrar, porque com certeza as pessoas vão pagar quem ligar primeiro, né? Todo mundo vai sofrer. Então quem estiver na frente, quem estiver falando, preciso receber primeiro, vai ter prioridade geralmente no pagamento dessas dívidas. Maravilha. Então o Dr. Gustavo Sartorata aqui enviou que oportunidade única para a gente talvez renegociar a questão de aluguel. Então essa é uma opção, imagina, você pagando aí 3, 4 mil, 2 mil reais de aluguel de uma sala, de uma clínica, por que não agora sentar para conversar? E eu acho que está todo mundo razoável perante a isso. Quanto mais conseguir enxugar os custos, é melhor. E se você está um pouco ocioso nessa questão de isolamento, se você não está com plantão, não está indo para o hospital, não está com as cirurgias, é uma hora de levantar tantos planos aí que estão te dando calote aos poucos, você nem está percebendo, quanto os pacientes que estão te devendo. Então a primeira coisa é levantar todos os seus recebíveis, eu acho que é interessante você prestar atenção nisso. Outra dúvida agora,
é médico, até enviou um aluno meu aqui, o doutor Daniel, neurologista. Ele falou o seguinte: Vitor, estou começando agora a sair da residência, não tenho um capital reserva tão grande, fica a minha dúvida. Eu vou economizar nesse momento para manter um patrimônio para eu sobreviver, ou eu vou investir nesse momento para o crescimento da minha clínica? Porque, por mais que tenhamos crise, ainda há oportunidade. As pessoas continuam com diabetes, pressão alta, continuam com dor na coluna, continuam com todos os sintomas e patologias que você pode tratar. Então, nesse momento, você como um especialista na área, você iria priorizar o quê? A sobrevivência ou o crescimento? É assim, Vitor, tem um detalhe super importante aqui agora, que é o tempo, né? Quanto essa crise vai durar, né? Ela diz muito para dar essa resposta. Se ela durar 2 meses, né? 60 dias, 90 dias, diria que é hora de investir, porque normalmente é o tempo que se leva para se preparar as coisas. Então, eu vou investir agora, eu acredito na ideia, eu acredito no meu negócio, e vou começar a investir já. Porque daqui 60, 90 dias isso vai ter passado e as atividades vão começar a voltar ao normal e eu vou estar preparado para atender. Agora, se isso durar 6 meses, né? Tomara, bater na madeira aqui, tomara que não, né? Tomara que dure quanto menos possível. Mas se durar mais, pode ter problema? Pode. Como qualquer investimento, né, Vitor? Você carrega junto o risco. Nada na vida que você invista é zero risco, né? Tudo carrega um risco pequeno, médio ou grande. Então, eu diria, a resposta para o doutor agora é o seguinte: se você acredita que essa pandemia, que esse cenário vai durar de 30 a 90 dias no máximo, comece a investir, comece a preparar o terreno para que, quando isso passar, você esteja preparado para atender. Se efetivamente acha que vai demorar mais, que não é o caso, pelo menos eu acho que não, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se fosse no meu caso, se eu estivesse começando, eu começaria os planejamentos, começaria investindo, os cuidados necessários, claro, né, sempre atento às notícias, mas começaria a colocar a cabeça de fora para poder lá na frente já estar preparado. É igual eu estou fazendo, eu não sei se eu estou fazendo errado, mas já estou começando a investir e já estou começando a planejar todos os meus próximos agora, depois de 90 dias, meus próximos 6 meses. Então, esse é o meu caso. Vamos lá. Pode continuar. Não, pode perguntar. Depois eu já entro na sequência e falo. Vamos lá, Renato. É o seguinte, reserva de emergência. Vamos pensar em alguns cenários. Antes da crise, o que é uma reserva de emergência? O quanto que eu tenho que ter para ter uma reserva efetiva de emergência? E hoje, efetivamente hoje, como eu posso, desde criar do zero ou pensar em reserva de emergência para daqui para frente? Legal. Bom, eu vou falar uma coisa que eu falaria no final, mas pegar o seu gancho agora, que eu acho super importante, né? O que a gente pode aprender, né, financeiramente falando, claro, o maior aprendizado que a gente pode ter nesse momento de crise, nesse que a gente está passando, que é mundial, que a gente precisa ter reserva, que a gente precisa ter um resguardo, seja para a nossa empresa, seja para a nossa vida pessoal. Porque uma pandemia como essa, tomara nunca mais aconteça, mas cenários de crise individual ou de coletivos menores vão continuar acontecendo. Né? E passa por essas crises de forma mais tranquila e aproveita principalmente as oportunidades que ela traz quem está preparado, né? Quem tem reserva, quem tem planejamento. Vamos imaginar uma pessoa que se planejou, não para essa crise, porque ninguém sabia que ela ia ser desse tamanho, que ela iria acontecer, mas que se planejou para algum momento difícil. Que tinha reserva, que tinha ideia clara, tinha controle, né? Sabia exatamente todas as despesas que ele pagava, né? Isso vale para a nossa vida pessoal ou para a nossa vida profissional. A hora de tomar alguma decisão agora é muito mais fácil, né? O que eu posso cortar, né? O que é supérfluo que eu tenho, que eu sei que se eu cortar não vai me fazer falta. Uma decisão dessa, tomar uma decisão dessa agora sem ter controle nenhum da nossa vida é muito difícil. Então, o maior aprendizado que essa crise toda traz, a gente precisa estar organizado, a gente precisa estar planejado e a gente precisa ter uma reserva. Porque, do mesmo jeito que
ela traz perdas, ela traz oportunidades. Então imagina que tem uma oportunidade maravilhosa passando na sua frente agora, que você precisa de grana para investir, só que você não fez reserva. Então você tem as contas para pagar, porque não vai entrar receita no momento, e a oportunidade passando pela sua frente. Né? Se você tivesse reserva, você pagaria as contas e poderia pegar essa oportunidade e daqui a 90 dias, sei lá quanto tempo essa crise vai durar, a gente ganhar muito mais do que a gente estava ganhando lá atrás. Então, a reserva é super importante por causa disso, né? Então, quem não fez reserva e quer começar a fazer, tem que começar, desde agora, a listar, se organizar, tudo que ganha, tudo que gasta, para poder separar o que são gastos supérfluos. Quando eu digo isso, eu digo não que não são importantes, né? Porque, obviamente, se divertir faz parte do jogo, né? Mas o que eu deixaria de gastar e não me faria tanta falta, que eu posso guardar. Muita gente tem aquela visão, né, Vitor? Não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, eu vou aproveitar o hoje. Só que a sua vida amanhã pode estar passando por uma situação dessa, né? Não dessa magnitude, mas individualmente com alguma crise ou com uma mudança, enfim. Então a gente tem que pensar nisso também e a gente tem que separar sempre um valor para ser investido, né? Seja para reserva, né? Para emergência, seja pensando lá na frente na nossa aposentadoria, né? Não estou falando nem deixar de trabalhar, mas diminuir o ritmo, pensar lá no futuro, como que a gente mantém o nosso padrão de vida, deixando de trabalhar ou trabalhando menos. A gente tem que começar agora a guardar dinheiro. Você falou padrão de vida agora, e a gente está falando de reserva. Para quem está ouvindo isso aqui, nunca fez, por exemplo, um planejamento financeiro com vocês que são profissionais. O que é uma reserva para mim? Eu ver o quanto que eu recebo, por exemplo. Eu tenho um salário médio aí, entre os meus recebimentos, eu como especialista, médico, etc., de 17 mil reais por mês. Então eu tenho que ter 6 meses de 17 mil reais, ou eu tenho um padrão de vida que eu gasto 11 mil reais por mês. Então eu não vou me basear no quanto que eu recebo, eu vou basear no meu padrão de vida. Ou é um montante, eu preciso ter 100 mil reais guardado lá, que aquilo é uma reserva legal. Geralmente, legal. O que vocês indicam nessa questão de reserva? Legal. Vai do padrão de cada um, né? Não existe um número fixo, porque às vezes os 100 mil reais dura um mês para uma pessoa e dura um ano para uma outra. Então, é sempre proporcional ao seu padrão. Quanto é ideal? Vamos imaginar o cenário atual. Quanto isso vai durar? Sei lá, 90 dias? Vamos chutar alto aqui. Vai durar 90 dias essa crise. Então, eu precisaria ter como reserva de emergência 3 meses do meu padrão de vida, do que eu ganho, para suportar esses 3 meses de crise. As crises geralmente duram 90 dias? Não necessariamente, né? Cada caso é um caso. Tem crises individuais, né? Às vezes eu perco o emprego e demoro 1 ano para me recolocar. Então, eu precisaria de uma reserva de 12 meses, né? Porque demora 1 ano para me recolocar, preciso pagar as contas. Então, quando a gente fala no número ideal, ele não existe, né? Ele não existe, mas recomenda-se que pelo menos 6 meses a gente tenha de reserva do que a gente ganha. Isso para reserva de emergência, que obviamente a gente espera nunca usar. Se essa reserva de emergência não for utilizada, ela vira investimento normal, né? O que a gente só precisa tomar cuidado é que essa reserva de emergência precisa estar aplicado em fundos de pouca volatilidade, né? Em fundos mais seguros, né? Investimentos mais seguros. Um tesouro direto, um CDB do banco, né? Coisas que têm liquidez rápida, né? Eu consigo tirar o dinheiro muito rapidamente e que tenham pouca variação. Eles não vão render muita coisa, mas o objetivo da reserva não é render muito. O objetivo da reserva é eu ter esse dinheiro guardado para uma emergência. E aí o resto, né? Tirando esse valor reservado aqui para reserva de emergência, a gente consegue ser um pouco mais agressivo investindo os outros montantes. Tá, então você me falou 2 coisas que eu acho interessante eu ressaltar aqui. Primeira delas, eu tenho que basear a minha reserva naquilo que eu recebo.
Então, se eu recebo aí por mês, eu tenho que saber também quanto que eu recebo, porque a maioria de quem é médico não sabe nem quanto recebe, ainda mais quem trabalha com cirurgia, né? Mas vamos lá, você vai ter que colocar em ordem sua vida, contrata um especialista, ou você vai estudar e coloca em ordem, você vai ver, recebo 21 mil reais por mês, na média dos 12 meses. Então, eu preciso ter, recomendado, não é que é precisa. Mais uma vez o Renato frisou, recomendado que eu tenha aí, no mínimo, 6 meses desses 21 mil reais que eu recebo. Então, eu teria 21 vezes 6, 120, com 626 mil reais. Então, eu teria que ter isso. Só que aí ele falou o segundo ponto. Quem acha que reserva é ter dinheiro na poupança, dinheiro no colchão, ou a reserva é aquele dinheiro que eu não... Não, essa reserva ela também tem que estar paralelamente trabalhando para fazer mais. Então, você vai ter que investir essa reserva em investimentos com risco menor. É lógico que talvez você não vai ganhar tanto quanto investir em ação e tudo mais, mas com investimentos que fazem ela ganhar e não ficar com aquele dinheiro na poupança. Então, ao invés de você ter esses 121 mil, depois de 3 anos, a sua reserva pode se tornar 150, 200 mil. Era isso que você tinha que ter quando a gente fala de reserva, mais ou menos pensar dessa maneira. Estou errado? Não, tá certíssimo. Uma coisa importante também é que quando a gente fala em 6 meses, né, não necessariamente todo o valor precisa estar nesses investimentos menos rentáveis, né? Porque você não vai usar o dinheiro, os 6 meses do dinheiro no D0, né? Você pode ter alguns fundos que rendem um pouquinho mais e que te entregam dinheiro com 30 dias, né? Porque você vai precisar aí do primeiro mês o valor de um salário. Se você vê que o segundo mês vai ser necessário também, você já pede o resgate desse fundo que te entrega com 30 dias, né? Então, tem algumas jogadas legais para o seu dinheiro render o máximo possível, né? E você ter essa reserva resguardada para eventuais necessidades. Que eu volto a frisar, a ideia é nunca usar, né? Mas se precisar, ela tá pronta para ser utilizada. Então, aquela coisa, muita gente pensa, eu tenho que ter uma reserva para momentos de crise como esse, vai que eu sou cirurgião, sofro um acidente na mão. Então, eu tenho essa reserva, legal, e muita gente pensa, e do outro lado eu tenho meus investimentos. Não, essa reserva também é utilizada como investimento, se utilizada da maneira correta. Bacana. E então, é uma coisa só, tá, pessoal? Não é que você tem que trabalhar para caramba para juntar 100 mil reais para ter de reserva e depois mais 200 para investir. Não, dá para você trabalhar no mesmo montante. Porque, lógico, uma ajuda profissional sempre ajuda. Quando você tiver os 100, viu, Vitor? Quando você tiver os 100 mil reais, você pode considerar que você tem 100 mil reais investido. Seja ele para qualquer fim que for. Seja para uma reserva de emergência, seja para outra coisa, você tem 100 mil reais investido. Muito bacana. E vamos falar, aqui até o doutor Marco Moreira falou o seguinte, previdência privada, vale a pena nesse momento de crise? A gente sabe que médico é um público-alvo do pessoal que vende previdência privada. E pegando o gancho essa pergunta da previdência privada, teve até um outro aluno que fez essa pergunta. Essa hora é para eu focar em INSS ou em previdência privada? Então, fala para mim se vale a pena nesse momento de crise, INSS, previdência privada, tem diferença? Até? Legal. Na verdade, sempre a previdência privada é mais vantajosa, né? Quando que o INSS te dá alguma segurança, né? Quando você, por alguma, enfim, você deixa de trabalhar por algum motivo qualquer motivo que seja, e você entra com um pedido do INSS para momentaneamente receber algum valor. Ele só serve para isso, porque ele te paga muito pouco lá no futuro. Existem previdências privadas, Vitor, que pagam muito bem, né? Nós de banco, quando a gente fala de previdência privada dentro do banco, tem altas taxas de administração, tem uma série de gatilhos que o banco vai comendo seu dinheiro. Mas tem previdências privadas que pagam muito bem, né? São investimentos super rentáveis. É sempre bom consultar o especialista, porque isso muda de tempos em tempos, né? Mas tem um fundo verde, tem previdências maravilhosas que são também investimento, tá? A previdência privada é um tipo de investimento. Mais de longo prazo, pensando lá no futuro, mas é também um tipo de investimento. Então, a sugestão procure sempre previdência privada. Pague o INSS sempre o mínimo possível, né? Você precisa pagar o INSS, quem tem empresa precisa pagar, porque tem que ter o Prolabore, para você não correr risco de amanhã a Receita Federal vir te cobrar
em INSS sobre tudo que você tirou da sua empresa. Então é importante quem tem empresa ter um prolabore mínimo que seja, né, de um salário mínimo, só para fazer o recolhimento do INSS. Então recolha sempre o mínimo possível. E os médicos têm que ficar muito atentos, viu, Vitor? Tem médico que atende como PJ, em consultório, e trabalha contratado em algum hospital. E paga INSS nesse hospital. Não precisa pagar, se você paga o teto do INSS, que é um valor de 600 e poucos reais, você não precisa pagar mais do que isso em outros lugares. Então, tem muitos médicos que não se atentam e pagam INSS no CLT, né, na contratação CLT. Eles não vêm pagar porque quem recolhe é o empregador, então você acaba nem vendo isso. E também recolhe na sua pessoa jurídica. Então você acaba recolhendo duplicadamente para o governo e lá na frente não vai receber isso. Não ressarce. Nenhum centavo a mais. E tem muita gente que faz isso. Né? Muita gente. Se você, por exemplo, é contratado em 2 hospitais, você tem que pedir para um hospital olhar se você está recebendo ou se está recolhendo o teto no outro hospital. Porque aí esse hospital não é necessariamente obrigado a recolher o INSS para você. Então você deixa de pagar para o governo e ganhar um dinheiro que na verdade é seu, né? Ótimo. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida, a gente tem ainda uns minutos, eu estou vendo que tem um pessoal online aqui, lógico que vai ficar gravado essa live, mas se tem alguma dúvida específica que está acontecendo com você, ligada ao seu planejamento financeiro, hoje, do consultório ou da vida pessoal, vamos utilizar esse tempo aqui para tirar essa dúvida. Você pode escrever essa dúvida aqui. E, Renato, olha só, se eu pudesse fazer um kitzinho de tudo que você falou. O kitzinho vai dependendo aí de como está a sua empresa, qual que é a formulação da sua empresa. Eu vou deixar de pagar alguns impostos agora, como eu acho essa crise, você tem consultório, semana que vem, me desculpe, não vai estar aberto o seu consultório. Não, muito provavelmente não vai estar aberto. Se está fechado hoje, semana que vem não vai estar aberto, os pacientes também não vão correr esse risco, a maioria deles preferem ficar em casa. Então chegou a hora de você, dependendo de como é o vínculo empregatício que tem, sua secretária, sua enfermeira, e qualquer tipo de profissional que trabalha para você, chegou a hora então de dar férias, você tem 48 horas, tem que respeitar 48 horas para avisá-la, para ela tirar a fériasinha dela, no mínimo 5 dias de férias. Férias que você vai precisar pagar só em dezembro, esses outros, o 1/3 que você já pagaria. Outro kitzinho, chegou a hora de você ligar para os seus serviços que você realmente precisa, como aluguel, internet, qualquer um desses serviços, e negociar. Não negociar apenas o boleto de hoje, mas, por exemplo, o aluguel. Chegou a hora de negociar e pedir, não, eu quero 20% de desconto na mensalidade, senão eu vou fechar minha clínica. E eles vão abrir a perna para você, muito provavelmente, dependendo do tipo de contrato. Chegou a hora de eu pensar nos investimentos que eu fiz. Será que é a hora de eu investir mais? Eu tenho lá um capitalzinho, eu vou investir mais ou chegou a hora de eu sacar esse investimento? Aí eu deixo para você me responder isso. Eu tenho uma graninha ali na bolsa, tenho um fundo de investimento. Chegou a hora de eu sacar, ficar com ele parado comigo? Ou continuo deixando ele investir, corro um pequeno risco, mas deixo ele ali no banco? Assim, Vitor, é momento de ter calma, né? A gente, quem tem dinheiro na bolsa está desesperado, né? Porque está perdendo muito dinheiro. Eu já perdi um carro importado esses dias aí. Mas... mas tá difícil. Mas é assim, nesses momentos, assim, do mesmo jeito que a bolsa caiu, ela vai recuperar, né? E é momento, assim, a gente sempre fala em investimento, ideal é você ter diversidade de investimentos, né? Tá diversificado na sua carteira. Você vai ter um dinheiro em renda variável na bolsa, em ações, vai ter um dinheiro em renda fixa, vai ter um dinheiro aí na previdência. Eu vi uma pergunta aqui do Dr. Marco agora se é importante ter uma reserva em dólar, né? Se uma aplicação em dólar é segura agora. Então, assim, é sempre importante você diversificar os investimentos. Por quê? Quando você tem investimentos em várias áreas, a sua chance de perda é sempre menor. Porque do mesmo jeito que quando uma área está perdendo muito, outra acaba te segurando. Vou dar um exemplo claro, né? Se você tivesse uma aplicação toda em dólar agora, você estaria ganhando muito dinheiro, porque o dólar disparou. Qual é o problema? E se o dólar cair amanhã? Você vai perder tudo. Com relação à bolsa, é a mesma coisa, né? Se você tivesse todo o dinheiro aplicado em bolsa, você estaria perdendo muito, né? Agora, do mesmo jeito que ano passado, quem tinha dinheiro em bolsa ganhou muito dinheiro.
Então, quando você tem uma mescla disso, você se protege. Por exemplo, quem tem dinheiro em bolsa, mas quem tem aplicação em dólar também, o dólar serve de uma proteção. Do mesmo jeito que a bolsa está caindo, o dólar está subindo. Um proporcionalmente, não proporcionalmente, mas um inverso ao outro. Então você acaba se resguardando ou minimizando uma perda que você está tendo agora devido a essas quedas constantes que as bolsas estão sofrendo pelo mundo inteiro. Então é sempre importante diversificar. E aí falando de renda variável, né, se você tem lá 20%, que é um número, acho que ideal para você ter em renda variável, 20% de tudo que você investir está na bolsa, está em ações, a partir do momento que você perdeu dinheiro, esse percentual baixou. Né? Então você não tem mais 20%. Você tem agora 17% de tudo que você investe, porque você perdeu o dinheiro da bolsa. O ideal é que você recupere esses 20%, que você coloque mais dinheiro na bolsa, voltando a ter 20%. Por quê? Porque a hora que a bolsa voltar a crescer, você vai ganhar muito mais do que você perdeu. Porque a bolsa vai se recuperar e esse dinheiro que você perdeu, eu perdi 30%. Né? Quando isso se recuperar e você colocou mais dinheiro lá, esse dinheiro que você comprou ações muito baixas agora, porque as ações estão desvalorizadas, você vai ter um ganho lá na frente muito grande. Né? Quem tem problema agora com bolsa de valores, Vitor? Quem precisa do dinheiro? Ah, cara, eu tenho dinheiro na bolsa, eu preciso do dinheiro agora. Aí, amigo, você vai ter um problema, porque você vai perder dinheiro, vai ter que sacar. Se você não precisa, deixa lá. Segura a onda, toma um remedinho para o estômago e aguenta aí, porque as coisas vão voltar a crescer e vai melhorar. Todos os especialistas em investimento que eu conversei, porque eu também perdi aí meus dezenas de milhares de reais, quase centenas esses dias. E todos eles falam, cara, deixa lá, porque tudo eu sabia que era investimento de risco, em alguns casos, deixa lá. Aqui tem uma pergunta do Cezanne Pierre, ele fala, qual o risco de algo tão grave quanto a quebra da Bolsa de 29? Ou seja, tem muita gente que está com medo do seguinte, Vitor, eu tenho um dinheirinho na poupança, eu tenho um dinheirinho ali investido em fundo de investimento, em ação, e se quebrar tudo isso? E se o banco não puder me pagar? E se virar um caos agora? Será que é hora de eu ir no banco e começar a sacar a minha grana? Não é hora não. E assim, a crise de 29, né, não tem muita comparação com o momento atual, Vitor. Óbvio que a gente não tem ainda a dimensão do que esse vírus vai causar, de quanto tempo isso vai demorar. Mas não se compara, até porque o mundo hoje é diferente, né? A informação, a globalização. Em 29, imagina em 29, a bolsa caiu, você tinha dinheiro na bolsa, você não sabia o que estava acontecendo. Né? Você só sabia que a bolsa tinha caído, sei lá quantos dias depois, teve gente que se matou, teve gente que se jogou de prédio. Né? A informação era muito restrita, né? Demorava muito para chegar, é um outro mundo. Né? Agora não, as bolsas são muito mais consolidadas, o mercado de ações é muito mais atento a esses movimentos que a economia sofre. Vai sofrer? Claro que vai. O mundo está sofrendo, né? E vai sofrer por um tempo. Mas a bolsa, né? O mercado de ações sempre se antecipa ao sofrimento. Então, quando a gente vê a bolsa caindo hoje, né? Está caindo 10%, 12%, 5%, está caindo muito. Não está caindo pelo que está acontecendo agora. Está caindo já prevendo uma queda da economia futura. Então, do mesmo jeito que ela se antecipa para situações de crise, ela se antecipa para recuperação. Então, daqui a pouco a bolsa começa a se recuperar e a gente ainda vem do mundo passando por dificuldade. A gente nem entende, né? Fala assim, poxa, está crescendo e o mundo ainda está em colapso, entre aspas, né? Mas não, o pessoal já está pensando na recuperação que vai acontecer daqui 3, 4, 5 meses, já está pensando no final do ano. Então a bolsa se antecipa sempre a possíveis, né? É o chamado antecipação do futuro, né? O mercado de futuros trabalha muito com isso, mas a questão da especulação também envolve, mas a bolsa está sempre na frente. Então pode ficar tranquilo, não precisa tirar dinheiro do banco, não. Por isso que o pessoal fala o seguinte. Aliás, Vitor, dinheiro do banco, dependendo de onde estiver investido, pode tirar, mas para investir melhor. Tá certo. E a gente tem 3 minutos aqui antes de cair. Faz o seguinte,
Se você puder, dicas rápidas assim, 3, 4 dicas para quem tem consultório fechado, está sem ganhar dinheiro, o que você faria? Eu já falei o que eu faria. Legal. Fala o que você faria e como te encontrar depois, como contratar o serviço da DOC, se quiser colocar a vida em ordem, porque, gente, vocês já viram que fundo que você ter reserva de emergência é fundamental, tá? Então aqui vamos deixar as últimas palavras para o Renato, eu já me despeço. Até a próxima. Legal. Então, assim, o que você falou está perfeito. A dica valiosa do momento é, se você não está organizado, use o tempo que você tem agora, infelizmente, né, disponível para poder se organizar, para colocar em ordem, colocar na ponta do lápis quanto você ganhou nos últimos meses, meses normais, quanto você gastou, com o que você gasta, seja no seu consultório, seja na sua vida pessoal também, a dica vale. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, com o que eu gasto, porque quando a gente tem informação, Vitor, para tomar uma decisão é muito mais fácil. Né? Assim, a gente ouve muito esse feedback, né? Quando a gente começa a levantar as informações financeiras do cliente. Eu não imaginava que eu gastava com isso. E é verdade, a gente fala em finanças que despesa é igual unha. A gente corta, ela cresce. A gente corta, ela cresce. Só que o que eu corto, você precisa ter um controle legal, né, para você saber o que você corta. Porque às vezes cortar errado te causa um prejuízo muito maior do que o corte de despesa que você fez. E depois planejar o futuro, né? Olhar para frente e falar assim, poxa, eu vou sofrer agora durante 3 meses. O que eu faço para quando essa crise passar, eu recuperar esse tempo que eu fiquei parado? Não vai ser uma coisa fácil, né? Mas você vai ajudar muito mais do que eu nessa parte, né? Como duplicar o número de pacientes que eu possa atender para recuperar esse dinheiro que acabou ficando parado, né? Principalmente quando a gente se organizar com relação às despesas, cortar tudo que for possível, né? Tudo que não quando a gente fala de empresa, né? Quando a gente fala da nossa vida profissional, tudo que não gera receita para mim, né? Que despesa que é boa, despesa que me gera receita. Tem despesas que pode falar que é. Não, porque você já atendeu tanto médico. Fala, se puder falar 2, 3 coisas que você já sentou e falou, cara, isso aqui é despesa que você não precisa, e aí vocês cortaram. Você tem algum exemplo assim que você pode lembrar? Não, claro. Eu vou falar mais da vida particular do médico, tá? A gente controla mais a vida particular dele. Na hora do consultório, a gente faz uma estruturação, né, financeira. Geralmente eles seguem por conta própria porque é um pouco mais complicado de longe, a gente tá no detalhe. Mas, por exemplo, vou falar coisa simples, tá, Vitor? Que parece que não faz sentido, mas faz muito sentido. Celular. Tinha médico que pagava R$ 350 de conta de celular por mês. Isso dá 3 mil, 4 mil reais por ano com conta de celular. Por quê? Porque tinha 30 gigas de internet. Aí eu perguntava, doutor, onde você trabalha no hospital, tem Wi-Fi? Não tem. Na sua casa tem Wi-Fi? Tem. As operadoras de telefonia não cobram mais internet dos aplicativos hoje, né? Waze, WhatsApp, então não consome mais internet. Então, para que você precisa de 30 gigas? Vamos olhar? Consumia 3, 4 gigas por mês. Ficava pagando aí 25 gigas a mais. Baixou a conta para R$ 150. Então, R$ 200 de queda de despesa por mês, só em uma conta, né, que vira R$ 2.400 por ano de sobra de dinheiro para você investir, para você fazer o que você quiser. Né? Então, conta de celular é uma padrão. Outra que é muito, muito característica também é TV a cabo. Né? Liberei todos os canais. O que você assiste? Netflix. Pô, mas então você não precisa de todos os canais. Pagava lá também 300 e tantos reais. Uma outra coisa importante, acho que é uma dica super válida, é rever seguros também, Vitor. Eu vi que tinha uma pergunta que saiu também com relação a seguro de vida resgatável, né? Acho que a gente nem tocou nesse assunto, mas acho que vale a pena. Seguro de vida resgatável, a longo prazo você perde dinheiro, tá? Por quê? O que o seguro te devolve, o que a seguradora te devolve, é parte do que ela aplicou. Então, parte do que ela fez, do que ela ganhou com o seu dinheiro, fica para ela, que é a rentabilidade que ela tem. Se você pagar um seguro de vida igual, né, você tendo
os mesmos benefícios, né? A pólice é exatamente igual a um seguro resgatável. Um seguro de vida normal, você vai pagar muito mais barato, né? E a diferença que você paga nesses seguros resgatáveis, obviamente que você precisa ter a disciplina de aplicar, de investir esse dinheiro, né? Não gastar. Mas se você tiver essa disciplina, você vai aplicar e ganhar muito mais no futuro do que o que você vai conseguir resgatar desses seguros de vida resgatável. Então, assim, sempre que perguntam para mim, vale a pena? Se você tem disciplina para aplicar o dinheiro, investir e não gastar, não vale. Não vale a pena. Você consegue muito mais aplicando. E não estou falando aplicando em fundos super arriscados, não, viu, Vitor? Coisas de risco muito baixo que te pagam muito mais do que o seguro resgatável. Então, se eu tenho uma conta de celular alta e eu tenho todos os canais liberados nas operadoras aí de canais e TV, o que acontece? Eu vou baixar um pouco esse meu não padrão de vida, mas já que eu não assisto esses canais, já que eu não utilizo os 30 GB de internet, só aí você economiza uns R$ 500 por mês. Então, nesse momento de crise... E assim, esses são exemplos simples que eu dei, tá? O que a gente acha de contas, quando a gente se organiza, o que a gente acha de contas que a gente pagava e não sabia nem o que era, né? Tive vários clientes já. Puxa, o que é isso aqui, doutor? Não tenho a menor ideia. E aí você via lá todo mês no cartão de crédito um débito. Fala, não, doutor, então a gente vai ter que descobrir o que é isso e precisa cancelar. Isso é uma boa dica. Então, pegar a minha fatura do último mês e olhar a minha fatura e ver quais são aquelas minhas cobranças que estão vindo, assim, por exemplo, cobranças mensais de plano de assinatura que eu fiz, de qualquer coisa, e já listar tudo e começar a cortar. É uma dica boa, né? Exato. Quando a gente coloca na ponta do lápis o que a gente gasta, é exatamente isso, Vitor. Tem que pegar o extrato da conta, tem que pegar a fatura do cartão e ir lá marcando o que é cada uma das coisas. Só nesse movimento a gente vai cortar coisa, vai cortar despesa, porque a gente vai descobrir que a gente paga coisa que a gente não sabe nem o que é. Bacana. Isso também para aquele cartão que você usa, o cartão PJ do consultório. A mesma coisa. Talvez você está pagando fornecedor de site que fez o teu site há muito tempo ali, hospedagem, você nem está utilizando. Então, fica de olho. Fica de olho. E Vitor, tem também a questão das contas bancárias, né? Muitos doutores com 2, 3, 4 contas, porque trabalhou em um lugar... trabalhou em um lugar, precisava Santander, trocou de trabalho Banco do Brasil, trocou Itaú, e aí não ia lá e não cancelava a conta antiga. Então tá pagando tarifa do cartão do Santander, da conta do Santander, da conta do Itaú, do cartão do Itaú, tá pagando um monte de tarifa. No final das contas, isso dá lá R$200, R$250 por mês, e poderia ser 50, R$100 só. Olha só, minha esposa para receber cirurgiã, né, cirurgiã da Poder Digestivo, para receber de um determinado hospital, teve que abrir contas ali em alguns... E aí acabou pegando cartão e tal. Então, na hora que você for ver, tem conta em 4 bancos, que no final de um mês são 200, R$300 ali entre juros entre cartão, né, anuidade, e mais a conta PJ ali para ficar aberta. Só ali você economiza. Tira esses canais da TV que você não usa, você vai economizar. Então, só o que você falou aqui já dá para economizar uns 500 no mês. Vitor, a gente já chegou só no início do trabalho, cortando essas despesas que são muito claras, a economizar quase R$1.000 por mês de alguns clientes. Dá 12 mil por ano, dá para viajar legal. Exatamente, nesse momento. Investir, né? Vou investir. Muito bacana. E se você... a mesma coisa, se fosse você tem um consultório médico hoje, o que o Renato faria? Aí você já se despede, porque eu já me despedi algumas vezes, você pode se despedir aqui. Bom, se eu tivesse um consultório hoje, eu organizaria. Se eu não tivesse nada organizado, né? Se eu não tivesse nada organizado, primeira coisa, eu me organizaria, colocaria as contas no papel e planejaria o futuro. Porque se eu não tenho como atender agora, não tenho o que fazer, né? Que não tem remédio, remediado está. Então a gente tem que usar esse tempo para olhar o futuro. Então eu me organizaria, planejaria o futuro. Se eu já tivesse minhas contas organizadas, se eu já tivesse todo o cenário, eu pensaria exatamente no que eu posso fazer para, assim que passar a crise, assim que essa pandemia, se Deus quiser, rapidamente ir embora, que oportunidade eu posso pegar e utilizar e ganhar mais dinheiro quando isso tudo passar.
Ótimo. Muito obrigado pelas suas palavras, Renato. Agora pode se despedir, legal, deixar obrigado, seus contatos. Agradeço aí pela parceria que a gente tem, agradeço pelo tempo, pela live, agradecer a todos que acompanharam. Estou à disposição para o que vocês precisarem, né? Tem o canal da Doc, sigam a gente lá, o que vocês tiverem de dúvida. Muitos médicos, né? A gente tem muitos médicos no canal, no Instagram da Doc, e muitos estão falando o seguinte, né? Que a gente puder ajudar vocês agora, a população, estamos à disposição. E do nosso lado da Doc é a mesma coisa. Que a gente puder ajudar vocês, médicos, no que vocês precisarem, a gente está à disposição. É só mandar lá pelo Instagram, a gente vai responder. Podem pegar nosso contato pelo nosso site, ligarem para a gente. Estamos à disposição de vocês. O que a gente puder ajudar, acho que é o momento agora. O que fecha a conta exatamente agora é a solidariedade de todo mundo, né? Acho que esse é o momento. Então vamos nos ajudar e estamos à disposição. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Ótimo, Renato. Vamos despedir. É o seguinte, você falou para mim que o pessoal tá desesperado e quer uma palavra mágica para resolver esses problemas quanto à finança. Não tem o que fazer, nem quanto ao marketing. O paciente está em quarentena, ele não vai tratar de algo que não seja urgente agora. Ele não vai para o seu consultório. Não adianta o que você queira fazer. Telemedicina vai demorar ainda para pegar. Os pacientes... Hoje eu estava vendo várias pesquisas, a gente fez, desde os clientes até a receptividade nos anúncios. Os pacientes estão, mas isso não dá certo, eles ainda estão de alguma forma restritivos quanto a isso. Esse momento é o momento de você se debruçar nas suas contas. Pega a tua fatura do cartão, risca tudo aquilo que você não precisa mais. Chegou a hora de fazer isso. Chegou a hora de ver aquilo que você tem para receber dos hospitais. Chegou a hora de você planejar o seu marketing, de gravar conteúdo pra caramba. Vitor, eu não tenho tempo de gravar conteúdo. Tá agora, ó, grava conteúdo pro ano inteiro. Chegou o momento de fazer isso. Não é o momento de eu te falar uma dica aqui e você dar certo agora. E para finalizar, pessoal, eu com a Doc aqui, a gente tem um curso chamado Aposentadoria Médica. É o seguinte, aposentadoriamedica.com.br. Nesse curso, a gente te ensina 3 coisas básicas. Na verdade, a gente não, o Renato te ensina, os profissionais da Doc. Separar a tua finança pessoal da sua finança do consultório. Então, só de você fazer isso, você vai ver o quanto vai fazer diferença a longo prazo. Isso vai mudar a tua vida a longo prazo. Separar a finança pessoal da profissional. Ponto. Como investir para criar o seu fundo de reserva, a sua reserva de emergência. Como investir para lucrar. Então, também está lá nesse curso. Ele te ensina isso. Lembra que eu te falei que ele te ensina 3 coisas. E outra questão que ele te ensina, a questão de tributação. Será que eu estou pagando imposto a mais? Será que eu estou pagando imposto a menos? Te ensinar 3 coisas que você vai levar para uma vida inteira de aprendizado. Então, pessoal, o Renato já falou. Você consegue encontrar ele no Doc, aqui no perfil da Doc, nas mídias da Doc. E se você quiser aprender agora, chegou a hora de você estudar, aposentadoriamedica.com.br. Do mais, gente, eu me despeço por aqui, Renato. Meu muito obrigado. Até a próxima e um grande abraço.